Fala galera! No mundo moderno, enquanto a quarentena ainda é mantida em todos os lugares, andar com um estranho em um elevador apertado talvez não seja a melhor ideia. Mas na vida comum até 2020, tais situações aconteciam constantemente, especialmente quando se tratava do escritório movimentado de alguma grande empresa. E sejamos honestos, na maioria das vezes, nesses momentos, você fica meio incomodado, querendo chegar ao seu andar o mais rápido possível. No vídeo de hoje, vamos contar algumas histórias que mostram que andar de elevador também pode ser divertido. As câmeras de segurança nos ajudarão, mas enquanto isso, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever e, claro, para você ficar sempre aí atento aos nossos vídeos mais recentes. Vamos lá! Primeiro passo. Quantas vezes você já viu uma cena como esta em um filme? Um casal apaixonado está andando com alguém em um elevador, sonhando com uma única coisa: que os estranhos saiam dali o mais rápido possível. Mas nesta história há dois detalhes. Primeiro, esta é uma gravação real de um hotel. E segundo, os protagonistas da história, pelo que parece, não se conhecem. Vemos como a garota mostra claramente ao rapaz seu interesse. Ele, enquanto isso, finge não notar nada. Mas assim que a terceira pessoa sai no andar dela, o homem tímido acaba tomando uma iniciativa. E aqui parece que o desfecho dessa história é bastante óbvio. Só que acontece uma virada inesperada. A misteriosa estranha desaparece repentinamente, deixando uma mensagem nas mãos de seu escolhido. Não sabemos exatamente o que estava escrito naquele bilhete, mas a julgar pela expressão no rosto do cara, ele ficou mais do que satisfeito. Quais as versões aí de vocês? Será que é um casal que se conhece há muito tempo e que simplesmente decidiu fazer uma pequena cena para adicionar aventura aí ao seu relacionamento? Escreva suas teorias nos comentários. Grupo musical. Em alguns elevadores é comum que instalem alto-falantes com música, e isso acaba salvando a situação de alguma forma. It was me! Afinal, você não precisa ficar com outras pessoas em total silêncio. Mas os funcionários dessa delegacia de polícia da Nova Zelândia não têm tanta sorte. No trabalho, eles têm que subir até o andar desejado sem um acompanhamento musical. No entanto, os policiais locais encontram uma saída criativa. Escuta só. Não vamos mentir, se eles adicionassem um pouco mais de vocais, nós mesmos escutaríamos essa faixa. Mas para quem tem medo de ficar preso, é melhor não repetir esse truque. Quem sabe como seu elevador vai reagir a essas batidas animadas de percussão? Estrela da pista de dança. Uma vez o Mark Twain escreveu: dance como se ninguém estivesse olhando. E o cara neste vídeo parece estar fazendo muito bem esse trabalho. Os policiais de uma delegacia em Westminster, na Califórnia, encontraram as imagens dessa apresentação incendiária de um passageiro, enquanto assistiam aos vídeos de vigilância diários. Dá pra entender que esse trabalho é simplesmente necessário na polícia. Você nunca sabe que provas podem estar escondidas nessas imagens. Os policiais esperam ver qualquer coisa nelas: testemunhas com comportamento suspeito, conversas incriminatórias, objetos da cena do crime. Mas definitivamente não um concorrente do Michael Jackson, que bota pra quebrar com a música nos fones de ouvido. Esperamos que após o sucesso desse vídeo, o cara pense seriamente numa carreira de estrela pop. Socorrista engenhoso. Para muitas pessoas, a ideia de ficar presa em um elevador com um bando de estranhos é o pior pesadelo transformado em realidade. E se o cabo não aguentar e quebrar? E se não houver oxigênio suficiente para todos? Muitas perguntas estranhas pairam na cabeça e o pânico começa a dominar a mente. Apostamos que só de pensar, você já está se sentindo incomodado. As pessoas neste vídeo tiveram muita sorte, afinal, elas ficaram presas no elevador com um homem que, aparentemente, está pronto para qualquer situação imprevista. Quando as portas de repente se abriram, bem entre os andares e uma parede de tijolos apareceu na frente dos passageiros, esse salvador tirou um martelo do bolso e começou a cavar um túnel nela. Não havia mais o que fazer. A comunicação com o mundo exterior foi completamente cortada e o responsável simplesmente não atendia a chamada. Depois de 40 minutos de trabalho árduo, a passagem ficou pronta e um voluntário magricelo deslizou por ela para dizer aos mecânicos que um monte de gente estava sofrendo no elevador. Não queremos nem imaginar que pensamentos passaram pela cabeça desse cara quando ele realizou esta operação. Afinal, você nunca sabe quando o elevador começará a funcionar novamente. Trabalhador faminto.
Imagine como é difícil trabalhar como entregador de comida. Você não só precisa estar sempre com pressa para chegar em algum lugar para entregar o pedido ainda quente. Algum cliente ainda pode entrar em contato com o serviço de suporte e fazer uma grande reclamação. Então, às vezes, eles nem têm tempo para comer. E isso, apesar de que o conteúdo das caixas de pizza e dos macarrões chineses seduzem com seu aroma de dar água na boca. Pois é sobre isso que estamos falando. O cara desse vídeo estava com tanta fome que não resistiu e provou o conteúdo do pacote do restaurante a caminho da casa do cliente. Obviamente, ele não poderia simplesmente ficar com os pratos mais deliciosos. O cliente certamente teria notado a falta. Portanto, o entregador espertinho simplesmente beliscou um pouco de cada coisa e chegou até a tomar um gole da sopa. Nós, claro, condenamos sua atitude, mas é difícil olhar para isso e não sentir pena. Decepção do ano. Qual é a parte mais importante da pizza para você? Alguns dirão, é claro, que é a massa, enquanto outros dirão que é o recheio. Estamos mais inclinados para a segunda opção, afinal, um monte de ingredientes em uma massa, que não é tão boa ainda, é melhor do que uma massa sem nada em vez de uma pizza. Parece que é justamente esse presente que foi trazido ao cliente por este entregador da rede Domino's. Enquanto o entregador pegava o elevador, ele conseguiu comer a cobertura do prato. Afinal, pegar uma fatia sem deixar evidências claras não era possível. Assim, a culpa pode ser colocada nos pizzaiolos descuidados que simplesmente economizaram ingredientes. O único detalhe é que no final, o registro desse crime ideal ficará para sempre na história da internet. Ou seja, o péssimo entregador foi demitido do seu trabalho. Carga frágil. À primeira vista, pode parecer que o cara de camiseta preta neste vídeo está apenas fazendo alguns truques. Afinal, não há nada em suas mãos. Tudo fica claro quando ele começa a entrar no elevador com um enorme painel de vidro. Ele, obviamente, não cabe na cabine e as portas fecham no pior momento, por descuido do segundo passageiro. Você esperava uma explosão agora? Estranhamente não. O vidro resistiu até mesmo a essa pressão tão poderosa, só que não por muito tempo. Depois de alguns segundos, ele estourou e se espalhou pelo elevador em milhões de pequenos fragmentos. A reação dos caras não tem preço. Eles ficaram tão calmos que parece até que esse era o plano. Refeição interrompida. A reviravolta na trama desta história dará inveja até nos roteiristas de Game of Thrones. Aqui temos um cara andando sozinho em um elevador, sem incomodar ninguém, e saboreando um lanchinho saudável. Porque ele decidiu comer uma melancia bem no elevador não está muito claro, mas essa não é a parte principal da nossa história. Talvez ele seja apenas mais um entregador faminto? Seja como for, o mais interessante acontece a seguir. As portas do elevador se abrem, e uma garota aparece de costas para a câmera. Ela aparentemente está brigando com alguém. Finalmente ela se volta para o passageiro desconhecido, e sem pensar duas vezes, pega a melancia não comida de suas mãos e a joga na pessoa com quem brigava. Os rostos de ambos dizem tudo. Parece que temos diante de nós algum curta-metragem do Tarantino. Não pode ser outra coisa. Encontro com uma estrela. O ator americano Shia LaBeouf é conhecido não só por seus papéis brilhantes em filmes, mas também por sua participação em performances originais. Ele geralmente as organiza junto com seus colegas artistas Luke Turner e Nastya Shaderonko. Um exemplo disso é a famosa gravação Just Do It. Do it! Just do it! No qual o artista grita emocionadamente frases motivacionais diante de um fundo verde. Esse vídeo, aliás, foi feito por amigos como parte de um projeto estudantil. Na ocasião, os participantes podiam pedir ao Shia para dizer qualquer coisa e depois sobrepor sua imagem na sequência introdutória de seus trabalhos de conclusão de curso. 4 anos atrás, a Trindade Criativa inventou uma campanha igualmente interessante. Por 24 horas inteiras, os amigos foram para cima e para baixo no prédio do Clube de Debate de Oxford, enquanto os passageiros entravam e saíam sem parar. O mais interessante é que todo esse tempo o ator e os artistas tiveram que não só cuidar da própria vida, mas também ter conversas fascinantes com estranhos. Um verdadeiro pesadelo para quem tem fobia social. Vândalos alegres. Só podemos invejar a alegria com que essas duas moças pintam corações vermelhos e outros símbolos nas paredes de um elevador. Não sabemos qual é o motivo dessa diversão, um passeio de muitas horas por bares ou vapores tóxicos da própria lata de spray. Em qualquer caso, elas não se safaram dessa travessura. Graças à câmera de vigilância, a cena de vandalismo chegou às autoridades regulatórias e pouco depois, as amigas tiveram que se livrar dos resultados de seu trabalho com as próprias mãos. Mas desta vez elas estavam com um humor um pouco menos exaltado. Horror para um claustrofóbico.
A próxima história é daquelas que você não pode nem imaginar. Este menino ficou por um longo tempo no elevador, esperando seu pai, que estava demorando finalmente para se juntar a ele. Cansado de apertar o botão do painel, o menino resolveu segurar a porta com a bengala do guarda-chuva. E então, algo completamente inesperado aconteceu. O elevador desceu e o guarda-chuva, seguindo todas as leis da física, subiu. Felizmente, o menino rapidamente o soltou, mas ele ficou preso entre os andares. Ele teve que passar algum tempo lá até que a equipe de resgate finalmente chegasse ao local. Passageiro animado. Lembra que falamos que improvisos musicais em um elevador podem acabar mal? E não é só porque você simplesmente pode ficar preso. Esse dançarino, no calor de uma dança incendiária, acabou arrancando a barra da cabine. Afinal de contas, ela claramente não foi feita para passos tão animados. Para isto, o cara deste vídeo deveria entrar em contato com uma escola com salas de treinamento especialmente equipadas. Voo espacial. Alguns empregadores gostam muito de fazer uma espécie de teste de resistência ao estresse durante a entrevista. Na maioria das vezes, não passam de perguntas inesperadas que simplesmente confundem o candidato. Já neste vídeo, o teste de comportamento definitivamente atingiu um novo nível. Mas isso não é uma surpresa, afinal estamos falando de uma pegadinha sofisticada da TV brasileira. Agora contaremos os detalhes. Pessoas desavisadas, candidatas a uma vaga de emprego e futuras vítimas da pegadinha chegam num prédio comercial. Elas perguntam para a recepcionista como chegar até a sala desejada. Ela informa que elas precisam subir até o 7º andar e as coloca no elevador. Então começa a funcionar os painéis de plasma, pré-instalados pelos organizadores da brincadeira nas laterais da cabine. E começa a loucura. O elevador ganha velocidade e depois de quebrar o teto em seu caminho, sai voando direto para o céu. Pra dizer a verdade, ficamos desconfortáveis só de assistir ao vídeo. Imagina como se sentiram as pobres pessoas que participaram da pegadinha. Dá pra ter uma ideia pelo pânico e os gritos desesperados. Isso tudo aconteceu sem que o elevador saísse do lugar. Pois é, nossos olhos são capazes de enganar o cérebro e todos os outros sentidos. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.